Neville de Almeida nasceu em Belo Horizonte em 1941. Cineasta, roteirista, escritor, ator, fotógrafo e artista multimídia brasileiro ligado à arte contemporânea, instalações, objetos de arte e performance. Após um início de carreira conturbado, com filmes interditados e jamais exibidos comercialmente, graças a ações da censura federal do regime militar, atingiu então o sucesso com o lançamento de A Dama do Lotação, filme que em sua época foi campeão de bilheteria do cinema brasileiro. Desde então lançou mais de uma série de filmes e vem trabalhando com artes plásticas e formatos experimentais de audiovisual. Neville de Almeida também foi presidente da Associação Brasileira de Cineastas de 1990 a 92. Trabalha e mora no Rio de Janeiro, onde vive na ilha da Gigoia. Neville nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, filho de uma família protestante metodista. Afonso Almeida e Laura Alves Duarte de Almeida. Seu amor pelo cinema surgiu ainda na infância, quando, numa viagem com a família, ficou deslumbrado com um prédio de um cinema de rua. Entrando nele, viu uma cena do filme Gilda e sentiu-se completamente contagiado pela arte a qual viria a dedicar sua vida. Iniciou sua trajetória no cinema em Belo Horizonte, no Centro de Estudo Cinematográfico. Foi um dos fundadores também do CEMICE, Centro Mineiro de Cinema Experimental. Estudou teatro no Teatro Universal de Minas, mas não concluiu o curso. Em 1964, mudou-se para Nova York, um mês antes do regime militar, com o objetivo então de estudar cinema e ali estabelecer-se enquanto cineasta. Empregado como garçom, Neville se matriculou em um curso de cinema. Entretanto, decepcionou-se com o curso pela visão do cinema que os professores tinham, excessivamente centrada no cinema dos Estados Unidos e desprezando o restante do cinema mundial. Abandonou o curso sem terminá-lo. Ainda em Nova York, assistiu os filmes que estavam sendo produzidos no Brasil pelo movimento do cinema novo. Aqueles filmes o inspiraram a voltar para o Brasil e então tornar-se cineasta, ao invés de permanecer no estrangeiro fazendo filmes anglofonos. Em 66, dirigiu seu primeiro filme, o curta-metragem O Bem-Aventurado, que concorreu e foi premiado no Festival JB Mesbla do mesmo ano. Neste festival, conheceu o jovem cineasta Rogério Singazerla, que estava concorrendo com um curta documentário. No mesmo festival estavam presentes outros jovens cineastas que viriam a formar o movimento posteriormente conhecido como cinema de invenção ou cinema marginal, como Andrea Tonassi. Trabalhou também como assistente de direção de Nelson Pereira dos Santos, quando este esteve nos Estados Unidos para rodar algumas sequências de seu filme Fome de Amor. Retornou ao Brasil com Nelson em 67. No mesmo ano, filmou o roteiro que havia desenvolvido com Moutier, resultando em seu primeiro filme, o longa-metragem Jardim de Guerra. Apesar de ter sido exibido em festivais de expressão no Brasil e no exterior, Jardim de Guerra encontrou problemas para ser exibido comercialmente no Brasil. O filme foi interditado e censurado, tendo diversos cortes feitos em sua cópia. Jardim de Guerra nunca foi exibido comercialmente. A cópia censurada foi exibida na televisão décadas depois pelo Canal Brasil e é considerada mais um curta do que a cópia original do longa, graças aos cortes da censura. Ainda em 69, rodou o filme Piranhas do Asfalto, finalizado em 1970. O filme seria uma resposta ao regime militar e à perda de liberdade que acometeram os costumes da sociedade brasileira, possuindo também uma homenagem ao cineasta soviético Sergei Eisenstein, ao conter uma sequência feita em montagem paralela em cenas de Ivan o Terrível. Assim como o Jardim de Guerra, Piranhas do Asfalto foi interditado e censurado. Em 1970, Neville de Almeida estava numa situação financeira difícil. Vendeu tudo o que tinha para fazer Jardim de Guerra, chegando inclusive a vender o apartamento no qual morava, e graças à interdição do filme, não dera lucro algum. O mesmo aconteceu com Piranhas do Asfalto, já feito quase sem recursos. Um dia foi levado pelo amigo Hélio Oiticica para visitar o distrito da Luz Vermelha no Manguezal do Rio de Janeiro, e ali surgiu a ideia de rodar um filme naquele ambiente. Apesar da ideia originalmente partir dos dois, Hélio não pôde participar da realização do filme, pois ganhara uma bolsa de estudos que o fizera ter de viajar para os Estados Unidos. Neville rodou o filme praticamente sem recursos, tendo apenas um carro emprestado para transportar a equipe e elenco e filmando a partir de um número limitadíssimo de latas de negativo. Assim foi rodado o filme que viria a se chamar Mangue Bang.
Graças às experiências negativas que tivera com censura em suas produções anteriores, Neville decidiu não submeter Mangue Bang ao crivo da censura. Transportou as latas com o filme clandestinamente para a Inglaterra, onde foi montado por Geraldo Veloso. Já finalizado, o filme foi levado para Nova York, onde foi mostrado para Hélio Oiticica. Feliz com o resultado, seu amigo contatou o Museu de Arte Moderna de Nova York, que interessou-se pelo filme e agendou uma exibição com o mesmo nas dependências do museu. Entasiados com a exibição de Mangue Bang no MA, Neville de Almeida e seu amigo saíram do museu e ali esqueceram o filme. Por causa desse descuido, o filme passou décadas desaparecido. Em meados dos anos 70, interessou-se em adaptar A Dama do Lotação, conto de Nelson Rodrigues escrito para uma série de coluna do jornal A Vida Como Ela É. Com o objetivo de adquirir os direitos da obra, foi à redação do jornal Globo, no Rio de Janeiro, e pediu para falar com Nelson. Nessa conversa, explicou que era um cineasta iniciante e que todos os seus filmes até então haviam sido interditados e censurados e que não tinha dinheiro para comprar os direitos do conto, pedindo assim para que seu autor os guardasse reservados até que conseguisse o dinheiro para comprar o filme. Nelson aceitou o pedido e alguns anos depois, Neville de fato conseguiu adquirir os direitos da obra e fazer o filme, contratando Nelson para escrever o argumento, os diálogos da produção, expandindo-se o conceito de seu conto original. Regina Duarte fora originalmente sondada para estrelar o filme, mas recusara, e assim Neville optou por Sônia Braga. A Dama do Lotação chegou aos cinemas do Brasil em estreia simultânea, algo que então considerado raro para os filmes nacionais, em todo o país no ano de 78, e atingiu estrondoso sucesso de bilheteria, atingindo o topo da lista da maioria das bilheterias do cinema brasileiro. Tamanho sucesso de A Dama do Lotação, o filme só foi perder o primeiro lugar na lista de bilheterias brasileiras em 2010. Foi o primeiro filme de Neville produzido comercialmente por uma produtora estruturada, a estatal Embrafilme, em coprodução com Regina Filmes de Nelson Pereira dos Santos. A Dama do Lotação inaugurou uma nova etapa na carreira de Neville de Almeida, fazendo com que ele fosse reconhecido como um grande cineasta. Após o sucesso de A Dama do Lotação, Neville filmou outra adaptação de Nelson Rodrigues, dessa vez não de um conto, mas de uma peça. Os Sete Gatinhos, que foi lançado em 1980, teve suas filmagens supervisionadas por Nelson, que também havia visitado os sets de A Dama do Lotação. O filme teve boas bilheterias, marcando outro sucesso na parceria entre Neville e a Embrafilme. No mesmo período, lançou o documentário Música para Sempre, co-dirigido pelo ator e assistente de direção Guará Rodrigues, em seus colaboradores frequentes. Em 1982 foi lançado Rio Babilônia, com história escrita por Neville e pelo produtor musical Ezequiel Neves. O filme, uma espécie de La Dolce Vita brasileiro, foi mais um sucesso comercial e até hoje é um dos filmes mais lembrados e emblemáticos, mantendo o recorde de filmes brasileiros mais exibido pelas redes nacionais de TV aberta e fechada. Com a extinção da produtora Embrafilme no começo de 90, pelo governo Fernando Collor, o cinema brasileiro passou por um período de instabilidade, na qual poucas produções foram realizadas e lançadas comercialmente. Quadro que só veio a se reverter no final da década de 90 com o surgimento das leis de incentivos audiovisuais. Em meio a esse cenário, em 1991, Neville lançou Matou a Família e foi ao cinema, uma espécie de remake do filme homônimo dirigido por Júlio Bressani em 69. O filme foi vaiado em sua exibição no Festival de Brasília de 91, pois uma de suas atrizes principais era Cláudia Raia, à época vista negativamente graças a seu apoio à campanha eleitoral de Fernando Collor de Mello de 89. Em 97, em meio ao começo da retomada do cinema brasileiro, Neville lançou Navalha na Carne, adaptado então da peça teatral de Plínio Marcos. Foi o segundo filme feito a partir da peça que fora adaptada anteriormente em 69 pelo cineasta mineiro Brás Chidiac. Marcos teria sido levado às lágrimas em sua exibição do filme ao lado de Neville de Almeida. Entre o final dos anos 90 e do ano 2000, Neville produziu documentários como Hoje é Dia de Rock e Maxuara, Crepúsculo dos Deuses, além de continuar se dedicando às artes plásticas. Em 2012, publicou pela editora Casa da Palavra o livro A Dama da Internet. O romance é uma versão repaginada da história de A Dama do Lotação, pensada para o mundo digital e integrada ao uso da internet, que estabeleceu-se a partir dos anos 2000. Ainda em 2018 foi lançado o documentário Neville de Almeida, Cronista da Beleza e do Caos, dirigido pelo crítico de cinema e cineasta Mário Abad. Esta foi a história do nosso grande cineasta Neville de Almeida. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo, eu voltarei com mais histórias.